Boa noite, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, e mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos iniciando um capítulo novo, então é o capítulo 4 do Princípio Vital. Parte primeira das causas primárias. Sejam todos bem-vindos e vamos seguir aqui com esse novo capítulo aqui do Livro dos Espíritos. Bom, meus irmãos, o Livro dos Espíritos ele começa com uma breve descrição de seres orgânicos e inorgânicos para dar uma explicação mais ampla, um contexto mais amplo para a importância, o significado e a atuação do princípio vital ou do fluido vital. E ao longo dos estudos, nós vamos verificando como é que isso ocorre, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos começar com essa leitura, né, essa descrição que eles dão aqui. Lembrando, pessoal, que o nosso interesse aqui não é nos aprofundarmos nas questões químicas, principalmente, e físicas de seres orgânicos e inorgânicos, mas principalmente para nós entendermos como é que funciona o fluido vital, esse que anima os nossos corpos de matéria, o meu corpo, o seu corpo e de todo mundo, de todos os espíritos que estão encarnados, ok? Vamos lá. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. O que o texto diz aqui para a gente é que seres orgânicos são aqueles que têm vida, basicamente isso. Ora, para que esses seres tenham vida, eles precisam de órgãos especiais, específicos para as diferentes funções que esses seres têm. Ah, beleza, André, então o ser humano é um ser orgânico. Só o ser humano? Não. Os animais são seres orgânicos. Eles só são desprovidos da inteligência, do princípio inteligente que tem dentro do ser humano, do espírito humano. E as plantas? As plantas também são seres orgânicos? São, porque elas são seres vivos, têm uma organização, obviamente, diferente das dos animais e diferente da dos seres humanos, mas são seres orgânicos por quê? Simplesmente porque tem vida, tem uma organização orgânica diferenciada, é organizada para um determinado propósito, para uma determinada finalidade, ok? Vamos ver aqui nesse desenho, nesse quadrinho, né? Aqui a gente tem uma informação diferenciada. Olha só, os seres orgânicos e o homem. Vamos ver aqui, sob um outro ponto de vista, os seres inorgânicos. Aqui, pessoal, estou aqui marcando. Leis. E a gente vai falar dessas leis já, tá? Porque as leis que funcionam para um, funcionam para o outro também. Tá? Então, os seres inorgânicos têm algumas características, ele aqui lista algumas características. Leis, afinidades moleculares. Afinidades moleculares porque são organizações mais simples, estruturas mais simples do que aqueles seres orgânicos que demandam organizações mais complexas para cumprirem as finalidades de cada categoria. Vegetal, animal ou hominal, ou o homem, o ser humano. A lei da atração molecular. Combinações de elementos, olha aqui, ó, sem vitalidade própria, sem movimento próprio, sem inteligência. É apenas, olha aqui, agregação da matéria. Exemplo, tá aqui os minerais. Um pouquinho mais à frente, quando nós formos falar do princípio inteligente, e é muito legal, a gente vai falar um pouquinho dos minerais e a gente vai ver, ó, tá aqui, ó, sem inteligência, sem o princípio inteligente que reside no espírito humano, mas nós vamos ver que já tem alguma inteligência.
Vamos voltar aqui para o outro lado, para o lado direito do quadro, e aqui nós vamos ver os seres orgânicos, né? Então, vegetais, animais e os homens. Então, ele fala aqui principalmente no homem, e ele fala no princípio vital, tá? Então, os orgânicos, os seres orgânicos, nós já falamos, têm essa constituição específica e tem órgãos específicos, moléculas ou células. Outras características, vamos aqui, ó, eles têm vitalidade própria, têm movimento próprio. Andréia, o homem e os animais, eu entendo, tem movimento próprio, mas e as plantas? Pessoal, olha aqui, quem nunca brincou, eu brinquei muito, brinco até hoje, corona, e eu adoro, com aquela plantinha dormideira. Olha só, no reino vegetal, a sensibilidade. Lembra que a gente apertava a folhinha dela, tocava a folhinha dela, ainda cantava lá uma musiquinha que eu não tenho coragem de cantar aqui, né? Era uma musiquinha bobinha, mas enfim. E aí ela fechava, né? Então, ela tem um movimento próprio. Tem também as plantas carnívoras. Elas têm movimento próprio para capturar a presa, capturar os insetos. Algumas espécies de plantas carnívoras, e é muito legal isso, elas inclusive se alimentam de pequenas rãs. Tem rãs muito pequenas e elas se alimentam delas. E agem e se movimentam de acordo com esses animais que eles querem capturar. É muito interessante. Então, tem seu movimento próprio. Agora aqui, ó, com princípio inteligente. Andréia, é a mesma coisa o princípio inteligente que tem no homem, no animal e no vegetal? Não. Nós sabemos que o princípio inteligente que reside no espírito humano, ele é diferente. Ele é o princípio inteligente individualizado, que dá para a gente o livre-arbítrio, as escolhas. Nós podemos escolher. O princípio inteligente que tem aqui, ó, tem algum princípio inteligente que tem nas plantas, como nas plantas carnívoras, que eu expliquei ainda agora, como na dormideira, né? no girassol, que procura a direção do sol, não é isso? Já é alguma inteligência, mas não é uma inteligência individualizada. Nós vamos ver aqui, né, o que acontece com o princípio vital, e nesse momento em que da planta e dos animais, a mesma coisa acontece com essa inteligência generalizada. Elas voltam para uma fonte universal. Nós já vamos verificar isso, mas é importante que a gente entenda que tem algum princípio inteligente. Beleza, pessoal? Então, olha só, combinações moleculares. A estrutura orgânica desses seres é mais complexa, para que consiga seguir uma determinada finalidade e objetivo. Então, as combinações moleculares, a organização orgânica, a estrutura orgânica, ela é mais complexa. E aqui nós temos o homem. O homem é um espírito encarnado. Olha aqui, está até em negrito, ó, com consciência da sua individualidade. Ou seja, nós já sabemos, eu vou repetir, não me chamem de chata, mas só existem 3 coisas. Prometo que não repito mais nesse estudo, porque vai aparecer ali de novo. Mas, olha só existem 3 coisas. Na verdade, o Criador de tudo, né? Fala aí para mim quem é? Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. E o que mais? A matéria bruta, primitiva, que nós já estudamos também e sabemos que não conhecemos essa matéria primitiva originária. E quem mais? O princípio inteligente. Não é isso? Nós vimos isso. E aí, logo depois, numa das perguntas que nós já estudamos, tinha assim: mas o que é o espírito? E aí os espíritos responderam: o princípio inteligente individualizado. Que é isso que ele fala aqui, consciência da sua individualidade, que é o que o ser humano tem. Então, olha só, aqui, ó, a gente tem uma ideia, né? É só para
jogar um pouco de cor nisso tudo, para a gente ter uma ideia do fluido vital, desse fluido que anima a matéria, sabe? E que dá essa percepção linda de cor, de luz, de vida nessa plantinha que arrebenta a semente, sabe? E nasce e brota dessa maneira que ela está aí. Meus irmãos, vou dar um pequeno intervalo e a gente já volta, ok?